Olá, eu sou Bianca Ribeiro, sou professora de piano e essa semana me aconteceu uma coisa que eu tenho certeza que já aconteceu com você. Eu trabalho com vários alunos pequenos, crianças, e um deles chegou meio chateado porque tinha uma festinha de aniversário no horário da aula e a mãe quis trazer ele primeiro para a aula e depois para a festinha. Então ele estava todo brabo, emburrado, brabo com a mãe, de mau humor. Bom, como é que eu vou fazer uma aula fluir quando o aluno chega nesse estado, certo? Então, o que eu pensei na hora foi traçar alguns desafios e eu vou compartilhar com vocês 3. Um que eu usei e outros 2 que, eventualmente, eu coloco na aula de música para instigar o aluno, para deixar ele com vontade de vencer o desafio e realizar a atividade e aprender mais fácil. Bom, desafio 1. Desafio tempo. A gente já falou sobre isso muitas vezes. E o que é? É colocar para o aluno um período de tempo em que ele vai ter que realizar aquela dificuldade. Por exemplo, se a dificuldade dele é com nome de notas. Poxa, ele está trabalhando uma peça que vai de dó a dó e o lá, o si, o dó no terceiro espaço é sempre uma dificuldade. Então, você vai destacar essas 3 notas, né? Pedir para ele olhar e dar um tempinho para ele realizar essa observação. 20 segundos para você gravar onde fica o lá, o si e o dó, fazendo as associações que você quiser, no caso o aluno, né? E aí esse tempo pode ser marcado como? Nossa, tem muitos jeitos de marcar isso aí. Você pode marcar usando um relógio da sala, você pode usar o cronômetro do seu celular, você pode pegar um brinquedo, um peão girando, bota o peão para girar, enquanto o peão não parar, você tem esse tempinho para olhar e memorizar essas 3 notas, né? Uma ampulheta, um spinner, aquele brinquedinho, ó, antigo, a gente põe para rodar. Enquanto ele tá rodando, ó, isso aqui é dica da Mirka. Ó, Mirka, um beijão para você. Enquanto ele não parar, é o tempo que eu tenho para criar essas associações e depois, ótimo. Agora um tempo para ele procurar na partitura e vamos ver quantas notas dessa você consegue achar. Isso você pode, claro, incluir a dificuldade que você quiser, o assunto que você quiser e pedir para ele achar dentro daquele tempo. Vamos ver quantas notas lá você acha, quantos sis, quantos dós. Se quiser marcar com lápis, passar um lápis de cor ou simplesmente marcar do lado, ele vai mostrando e você vai marcando, enfim. O desafio tempo é muito interessante. Outro desafio é o desafio surpresa. Criar algo que o aluno não espera, algo inusitado, que surpreenda o teu aluno. Por exemplo, se a dificuldade dele é dedilhado, você quer que ele faça tal nota sempre com aquele mesmo dedo e ele muda o dedo e muda. Então, vamos cobrir a mão? Vamos tampar a mão? Ó, a gente pode usar uma folha sulfite sobre a mão, um paninho, um objeto, ou pedir para ele simplesmente fechar os olhos e ele vai ser obrigado a usar o dedilhado porque o dedo já está em cima da tecla, certo? Então ele vai posicionar a mão, primeiramente, vai fechar os olhos ou não vai olhar, ou você vai cobrir, e ele vai ter que realizar aquele dedilhado que está pedindo na partitura ou aquele dedilhado que você sugere, né? Toca o dedo 3, o 4, o 5, então aí a gente está trabalhando com elemento surpresa. E o terceiro desafio é usar uma barra de progresso. Como assim? Uma lista de coisas, de etapas pelas quais ele tem que passar para chegar no objetivo final. Por exemplo, ó, eu fiz aqui no quadro a minha, dessa aula que eu falei, eu só repeti aqui, eu coloquei 3 elementos que devem estar aparecendo ao contrário para você, mas aqui eu tenho, ó, um quadradinho, solfejo, outro quadradinho, leitura rítmica e por fim tocar a mão direita. Ou seja, eu falei para ele que se ele realizasse essas 3 atividades, já estaria nota 10 para mim. Eu sei que nisso eu vou conseguir envolvendo ele e ele vai esquecendo do que dá lá do mundo para fora da porta da sala e vai conseguir ampliar isso e ir um pouquinho mais além, né? Mas então o que eu propus? Ó, são 3 atividades. A gente vai fazendo, vai marcando o X, dando check e quando as 3 estiverem concluídas, ó, acabou a nossa aula. Claro que o solfejo foi feito de uma maneira muito legal, peguei um microfone, a gente cantamos as notinhas e já era tudo da peça, do que ele vai tocar no final, tá? Então, ou seja, tudo isso associado ao último desafio. Leitura rítmica, do mesmo desafio que era tocar com a mão direita. Eu escolhi alguns compassos para ele ler isoladamente. A gente leu os trechos, a gente fez batendo palma, a gente fez cantando, a gente fez com percussão.
ele escolheu, ele ditava e eu encontrava na partitura. Então, a gente fez uma dinâmica que fez com que isso se estendesse e, claro, ele foi aprendendo, né? Ele estava reforçando o conteúdo e, por fim, tocar a mão direita. Ele já solfejou as notas, ele já tocou o ritmo. Tocar a mão direita foi a parte mais fácil e saiu na hora. Foi uma atividade que se resolveu assim, ó, com uma passada. E aí, bom, para ampliar, vamos, já que você consegue com a mão direita, vamos fazer com a esquerda? Então agora eu vou te acompanhar. Criei uma sequência de acordes para acompanhar ele naquela música. Fiz um ritmo com percussão para acompanhar ele naquela música, para dar um andamento. Ao invés de ligar o metrônomo, criei um ritmo com cachixi e tambor para acompanhar e ter o andamento fixo, né? Bom, resumo da história. A aula foi ótima, esse aluno saiu super feliz, foi para a festinha dele e tudo aconteceu. Então, fica a dica. Esses 3 desafios tirados lá dos jogos e ampliados aqui na nossa aula de música para motivar o aluno no estudo. Feito, gente! Beijo grande!